Boa tarde. Hoje nós fazemos aqui o lançamento dos resultados do inquérito ao orçamento aberto. A International Budget Partnership, em parceria com o CIP, realizou em 2025 a avaliação sobre aquilo que é a transparência orçamental e a participação pública. Os resultados desta avaliação, que foram feitos em mais de 80 países, estarão a ser divulgados hoje a nível regional. As outras regiões já foram divulgados. E para o caso de Moçambique, cabe ao CIP fazer esta divulgação. O que é o inquérito ao orçamento aberto? É uma metodologia que procura verificar em que medida o executivo disponibiliza informação orçamental ao público. Essa disponibilidade tem que ver no sentido de que o executivo deve publicar online os documentos orçamentais. Se qualquer cidadão precisar consultar sobre gastos públicos, receitas públicas, nível da dívida, tem que ser capaz de encontrar na página do Executivo. Neste caso, o Ministério da Economia, das Finanças e Ministério de Planificação e Desenvolvimento tem que publicar esses documentos orçamentais. E também a metodologia avalia a participação pública, no sentido de que se o Executivo cria espaços formais para que o cidadão possa participar da planificação orçamental, da execução orçamental, incluindo a fase da fiscalização. Na fase da fiscalização e planificação, bem como o debate, também incluído o Parlamento e o Tribunal Administrativo. Os resultados da avaliação mostram que o país não conseguiu alcançar a suficiência. Ou seja, ainda estamos num nível insuficiente e aumentamos apenas um ponto em relação à avaliação de 2023, passando para 48 pontos para 100 pontos possíveis. Então, nós estamos num nível insuficiente em termos de transparência. Contudo, quando reparamos para a questão da disponibilidade dos documentos orçamentais, apenas o Executivo não disponibiliza a revisão semestral. Não é produzido este documento. É o único documento em falta. Mas, apesar disso, a pontuação está muito baixa. Isso acontece por quê? Porque, apesar do Executivo disponibilizar os documentos, os 8 documentos, na verdade são 7 que são disponibilizados, porque a revisão semestral não é disponibilizada, a qualidade da informação que consta dos documentos é insuficiente. Ou seja, a conta geral e o plano econômico e orçamento do Estado não apresenta detalhes suficientes para deixar o cidadão informado, por exemplo, acerca do risco da dívida. Somente com o documento com a conta geral do Estado e o PESOL não é possível fazer esta avaliação. Por quê? Porque lá, por exemplo, não constam as taxas de juros da dívida, ou seja, a maturidade da dívida, a descrição dos credores não consta. Então, o que diz a metodologia é que esses detalhes deveriam constar dos documentos orçamentais. Também não constam, por exemplo, a projeção para 2 anos depois daquele ano que diz respeito. Ou seja, além do ano N, que é o ano de análise, os documentos orçamentais deveriam fazer uma projeção de mais 2 anos para fazer uma análise sobre a tendência. No quesito de participação pública, que é o espaço que é disponibilizado tanto pelo Ministério das Finanças, Ministério de Planificação e Desenvolvimento, Assembleia da República e o Tribunal Administrativo, para que o público possa participar das decisões orçamentais, Moçambique alcançou a pontuação de 13, que é um retrocesso em relação a 2023, em que tínhamos a pontuação de 15. O que
o que contribuiu para que Moçambique continue neste patamar? A principal fase de execução, nenhum dos órgãos criou espaço até então para que o público possa participar efetivamente das decisões da execução do orçamento. Um exemplo disso seria a criação, por exemplo, de uma plataforma onde o público poderia colocar junto dos, por exemplo, ministérios as suas preocupações, a sua avaliação em relação à implementação do orçamento. Contudo, esse espaço não foi criado formalmente. Até então, o único ministério, o Ministério de Saúde, possui uma plataforma que permite com que o cidadão, a sociedade civil, jornalistas e os demais possam participar do debate orçamental para falar sobre os desafios e propor medidas de melhoria do setor de saúde. Sucede, porém, que este espaço foi criado pelo próprio ministro e não é, portanto, formal. Não é formal no sentido de que, se vier um outro ministro ou ele mesmo se decidir extinguir a plataforma, pode extinguir. Ela não foi criada, não é uma plataforma permanente neste sentido. Então, como não foi criado uma plataforma desse gênero, considera-se que Moçambique não possui espaços formais para que o público possa participar das decisões orçamentais na fase de execução. E quanto à fiscalização, que é o último pilar, o país continua com a pontuação de 41, que é a mesma pontuação que vem tendo nas últimas avaliações. Isso quer dizer de que o legislativo e a instituição de fiscalização, Tribunal Administrativo, continua a prestar um serviço de fiscalização dos documentos orçamentais ou do processo orçamental de forma limitada. Quais são os passos que o país tem que tomar para haver uma melhoria na transparência orçamental? O primeiro, nós consideramos que o primeiro passo que o país tem que tomar é que tem que passar a produzir a revisão semestral, que é um documento que não é produzido até então. Então, este é uma das grandes lacunas em termos de disponibilidade de documentos. Segundo, melhorar a qualidade de informação dos documentos orçamentais. Como disse anteriormente, os documentos são publicados, mas a qualidade de informação que consta desses documentos é insuficiente para promover um debate informado sobre finanças públicas. Então, o governo tem que melhorar a qualidade de informação que é disponibilizada. Terceiro, deve-se institucionalizar um espaço para que o público possa colocar suas preocupações, contribuir para o debate de políticas públicas junto dos ministérios. Então, esse espaço, ao criar esse espaço, irá permitir que o público acompanhe de perto a fase da execução do orçamento, como esses recursos estão sendo usados. A quarta medida tem que ver com a limitação ou o senso de contributo do cidadão quando participa dos debates. Até então, a sociedade civil participa dos debates orçamentais junto do Parlamento, junto do Ministério das Finanças, Ministério de Planificação e Desenvolvimento. Contudo, não existe um documento que prova de que a sua participação ou os seus contributos são refletidos nos documentos orçamentais. Então, o que tem que se fazer é criar um mecanismo para que seja evidenciado o contributo do cidadão no debate sobre a política fiscal. E, por último, a quinta medida tem que ver com a independência do Tribunal Administrativo em termos financeiros. Uma das maiores reclamações que o Tribunal Administrativo tem vindo a apresentar ao longo dos tempos tem sido a limitação financeira, no sentido de que o Executivo, que é o órgão a ser auditado, tem alocado uma verba insuficiente ao Tribunal Administrativo, o que impede que este realize da melhor forma o seu trabalho.
Então, para ultrapassar isso, o Tribunal Administrativo devia ter uma independência de criar o seu próprio orçamento e não depender da decisão do Executivo. E outra medida também seria a criação de uma instituição fiscal independente. Se calhar a questão aqui seria perceber o que é isso de uma instituição fiscal independente. Uma instituição fiscal independente é uma instituição que apoia nas análises fiscais. Isso atualmente já é feito através da Comissão de Plano e Orçamento. Mas qual é a diferença com essa instituição? É que a instituição fiscal independente é formada por especialistas, indivíduos apartidários. Ou seja, são pessoas que entendem da matéria. O que é feito até então, a nível de Moçambique, é que são deputados que fazem análise de documentos orçamentais. Então, de princípio, estamos dizendo aqui, a sua análise, porque eles não são técnicos, não são peritos na área, já virá com certa insuficiência de profundidade da análise. Então, a criação desta entidade permitiria trazer uma qualidade do debate sobre a política orçamental em Moçambique. Sobre a questão da qualidade de dados, que é solicitado como uma das medidas para melhorar aquilo que é a acessibilidade de documentos orçamentais, essa informação já é produzida. A maior parte dessa informação já é produzida, só que é fornecida em documentos que não são avaliados. Por exemplo, a questão da dívida pública, ela já é produzida e publicada no relatório da dívida. Só que, para esta avaliação, o relatório da dívida não é um instrumento que entra nesta avaliação. Então, o que se pretende é que essa informação, que consta de diversos documentos, seja transferido para documentos orçamentais. Ok? A questão da dívida, outra informação sobre projeção já consta do cenário fiscal de médio prazo, poderia ser simplesmente transferir parte dessa informação para a conta geral do Estado ou para o PESOL. Portanto, em síntese, o que nós podemos dizer é que o país continua estagnado em termos de transparência fiscal, transparência orçamental. E a participação pública ainda é insuficiente porque o país ainda não deu um salto no sentido de criar espaços para que o público possa participar, principalmente da fase da execução orçamental. E, por último, tem que se criar um mecanismo de tornar o Tribunal Administrativo independente em termos orçamentais, de modo que este não esteja limitado pelo Executivo. E chegado aqui, muito obrigado. Bom, eu acho que primeiro é preciso analisar os números como eles são apresentados. E por alguma análise rápida que fizemos, percebemos que estes valores são apresentados das remunerações que este grupo de gestores do Banco de Moçambique ofere em média mensalmente, ou oferiu em média mensalmente. Ele é fruto de um número agregado sobre o conjunto de remunerações para estes, e depois calculou-se a média, para dizer que há quem pode estar a receber esses valores lá dentro e há quem pode não estar a receber. Mas o importante é que o valor global que estes gestores custam ou custaram ao país é esse de cerca de 300 milhões de meticais. E este valor, se formos a comparar com aquilo que é o nível de arrecadação de receitas do Estado moçambicano e compararmos com outros indicadores sociais, ele é um número expressivo e mostra uma grande disparidade de salários entre estes gestores que são de topo, que podemos chamar gestores de elite, em comparação a outros gestores de Moçambique que lidam com outras matérias. É verdade que estamos a falar do Banco de Moçambique, que é uma instituição financeira que tem que garantir a estabilidade e a credibilidade do sistema financeiro de Moçambique, e pode-se justificar um nível salarial para a dimensão da responsabilidade que eles têm.
mas falamos de um país como Moçambique. Então, as disparidades desta natureza, elas tornam-se gritantes e elas chocam aquilo que é a população. Porque, por um lado, estamos a ver pessoas que estão a se debater porque não conseguem apanhar um chapa que custa 25, 10 meticais. E, por outro, estamos a ver um grupo de pessoas que têm que gerir a coisa pública a oferir estes valores tão grandes. E estamos a falar de gestores que têm uma responsabilidade muito grande no país. Eles tomam decisões sobre a estabilidade macroeconômica, a estabilidade da inflação deste país. E com estes valores que são apresentados, há uma coisa que pode saltar para qualquer cidadão, é que as pessoas que têm que tomar decisões em relação à política monetária não têm a mesma sensibilidade em relação à variação dos preços comparado a um cidadão comum. Se o salário de um gestor do Banco de Moçambique é de cerca de 4 milhões de meticais, uma variação de 2, 3 meticais no preço dos bens e produtos é praticamente insignificante, porque eu não quero acreditar que o nível de despesa dessas pessoas mensais ascenda a este valor. Então, eles têm uma responsabilidade para tomar medidas para garantir o bem-estar dos moçambicanos. Mas, ao mesmo tempo, eles não sentem na pele as variações dos preços ou das medidas que eles querem tomar. Então, isso levanta uma questão de quem está a tomar medida não sente. Então, a sensibilidade dele é diferente de nós que sentimos na pele. E é algo que é preciso refletir em relação a isto. E os valores são, de facto, valores que qualquer um sente que parecem demais. E era preciso se justificar, de facto, a necessidade destes valores, tendo em conta aquilo que é a situação do país. Falamos de funcionários públicos que não conseguiram oferecer os seus 13º ou foram cortados pela metade, mas temos um outro conjunto de moçambicanos, muito poucos, que estão a oferecer valores extremamente avultados, e não é porque é uma instituição privada, é no final do dia uma instituição pública, com responsabilidades acrescidas, é verdade, mas é algo que tem que se repensar, é algo que tem que se analisar, no sentido de não termos esse tipo de disparidades em termos salariais, principalmente quando falamos de servidores públicos.